Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 10 de fevereiro, quarta-feira, a Igreja celebra a memória de Santa Escolástica, mulher de oração, que sempre foi acompanhando o seu irmão São Bento. Depois que seus pais faleceram, ela deu tudo aos pobres e, junto com uma criada, que era amiga de confiança e seguidora também de Cristo, foi ter com São Bento, que saiu da clausura para poder acolhê-la. Com alguns monges, eles dialogaram e ela expressou o desejo de seguir Cristo através das regras beneditinas. São Bento, com todo o amor e carinho, discerniu pela vocação ao ponto de passar a regra para sua irmã. E ela tornou-se a fundadora do ramo feminino, as beneditinas. E não demorou muito, muitas jovens começaram a seguir Cristo nos passos de Santa Escolástica. Peçamos hoje, nesta memória, a graça e a bondade de Deus para que possa suscitar vocações femininas para a missão. E a liturgia desta quarta-feira, da primeira leitura de hoje do livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 4 a 9, 15 a 17, destaca o ser humano no centro da criação e destaca também a sua corresponsabilidade de cuidar da criação, bem também como a responsabilidade de agir livremente. Entretanto, se o homem agir de modo inadequado, ele sofrerá as consequências dessa ação. Desde o princípio, Deus nos deu o livre-arbítrio para agir, mas avisou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres isso, sem dúvida morrerás. Pelo que vemos hoje nas respostas da natureza, o ser humano continua a comer dessa árvore proibida, a árvore das tentações que aguça a ganância, o lucro desmedido, o desrespeito à vida em todas as suas formas. Continuando e meditando, vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Em sintonia com a primeira leitura, o Evangelho também coloca como ideia central as atitudes do ser humano.
principalmente numa visão fechada de realidade ou por interesses particulares, se esquece do principal e se prende aos detalhes das ações. Isto é uma afronta a Deus, bem como a sua criação e a inteligência que Ele nos deu, quando agimos de forma irracional ou egoísta, não sabendo distinguir qual é, hoje, a árvore do bem e do mal. Pior ainda é quando sabemos, mas por ambição, não pensamos nas consequências das escolhas que fazemos e das ações que praticamos. Ao lermos neste Evangelho, a parábola que Jesus aplica hoje elucida bem essa questão. O que é que nos torna impuro diante de Deus? Não é o que comemos, mas as coisas que falamos e as coisas que fazemos. Por quê? Porque elas vêm de dentro de nós e revelam o que está no nosso coração. Um coração muitas vezes repleto de maldades, de intenções más, a qual só pode produzir coisas que agridem a vida. Conhecemos quem é uma pessoa pelos seus atos. Jesus, no Evangelho de hoje, aponta uma lista de coisas que vêm de dentro de nós e que nos tornam pessoas impuras. Isto é, pessoas perigosas. Por exemplo, as imoralidades, os roubos, os assassinatos, tudo isso nos torna impuro e perigoso. Adultério, as ambições, tudo isso também nos torna impuros e perigosos. Podemos acrescentar a esta lista tantas outras impurezas, de acordo com a nossa realidade. Portanto, neste dia de hoje, compete a nós sentarmos e refletirmos sobre a nossa vida e sobre a nossa conduta. O que é que está nos tornando impuro e pessoas perigosas? Devemos meditar e devemos pedir perdão a Deus por todas essas ações. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos ensina a distinguir as situações para podermos agir corretamente, de acordo com a vontade de Deus, porque Deus quer o nosso bem. E por isso Ele construiu para nós um jardim para que nós possamos viver. E cuidar deste jardim, este jardim que é o mundo, e de tudo o que nele existe, é a nossa missão primordial. E como missão primordial, comecemos a purificar o nosso coração, para que possamos ter um coração que sabe amar, que sabe perdoar. E assim cantaremos como o salmista no dia de hoje, no Salmo 113. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a graça e a misericórdia de Deus para nossas vidas, para que possamos viver o Evangelho em nossas vidas. Paz e bem.